Olá, queridos alunos, canal Valentes da História. O tema da aula de hoje é economia colonial. Então a gente vai falar, né, do período pré-colonial, né, e da colônia, né? Eu ia falar só colonial, mas eu decidi juntar pré-colonial e colonial. Então vamos falar um pouquinho da economia, né, no período pré-colonial. Então a gente tem que entender algumas coisas para compreender esse período e entender a questão econômica. Primeiramente, a gente vai ter um período onde o Brasil ele acaba sendo descoberto e durante 30 anos não há uma colonização efetiva. Por que não vai ter essa colonização efetiva? Primeiro, Portugal não vê o Brasil como algo lucrativo, algo que dê um retorno financeiro. Portugal está focado no comércio de especiarias nas Índias, tá? Então, Portugal deixa o Brasil de lado durante 30 anos, por isso que de 1500 a 1530, isso é importante, tá? Para quem vai fazer militar a ESA, né? Você tem o período pré-colonial, o período onde o Brasil ficou sem ser colonizado. Isso vai ter só as expedições de guarda, tá? Que todo mundo já estudou comigo, sabe? Vou fazer uma aula também de período pré-colonial para falar mais detalhadamente. Eu tô falando mais da questão econômica. E dentro do período colonial, a economia ela vai se situar, né, na base de exploração do que já tem aqui. O que mais tinha aqui naquele período é o pau-brasil, tá? Uma planta, né, uma árvore, onde você tem os troncos utilizados para fazer móveis, um tronco de qualidade, uma madeira de qualidade, e a tinta, né, que tingia ali, né, as roupas, né, de cor vermelha, né, ela soltava uma tinta vermelha que era muito usado na Europa para tingir tecidos. Então você vai ter só como produto, né, o pau-brasil. Lembrando que, né, para compreender isso, Portugal ela não está nem um pouco interessada no Brasil. Então ela vai fazer o seguinte, ela vai, né, pegar essa exploração e vai passar para outros, né? Quem vai estar explorando ali o pau-brasil, na maioria dos casos, são os franceses, tá? E eles vão estar explorando o pau-brasil e mandando uma parte, né, do lucro para Portugal. Quem vai retirar, quem vai exportar, né? Na maioria dos casos são franceses e eles vão estar, né, mandando o preço, né, o valor obtido, né, desse produto. Né? O nome disso, né, que é o monopólio econômico, é estanco. Isso já caiu na ESA, tá? Então fiquem ligados, né? O monopólio de exploração comercial estanco, ESA. Então, foi na questão do ano retrasado. Então tenham um olho aberto sobre isso, tá? A mão de obra é indígena, tá? E aí, como é que vai funcionar? Né? Eles vão pegar o índio na mata, vão escravizar? Não pode. Professora, por quê? Só poderia ser escravizado indígena, né, na maioria dos casos, por guerra justa. Caso o indígena atentasse contra o colonizador, e aí na guerra justa ele pode ser escravizado. Um outro ponto importante para que vocês entendam isso é que além dessa questão, tá, da guerra justa, o indígena ele não era escravizado, então ele recebia algo pelo serviço dele, que era o escambo. Né? O que é o escambo? É a troca, né, de um produto pelo trabalho, ou seja, o indígena ia lá, retirava para o Brasil, recebia um espelhinho, um pentinho, né, uma coisa mais simplesinha, né, e recebia pelo trabalho dele, ou seja, ele não estava sendo escravo. É claro que você tem, né, alguns setores que escravizavam os indígenas à força. Quando a gente vai ver, né, governo geral, a gente vê a história do Álvaro, né, que era filho de um dos governadores gerais, tá, que vai escravizar os indígenas e vai arrumar, né, uma briga, né, ele é filho do Gonçalves Dias, vai arrumar uma briga com o bispo Sardinha por tentar escravizar os indígenas, sendo que existe uma lei que não deixa escravizar. Você tem também o papel da Igreja Católica ativa dentro desse processo, porque a Igreja Católica acredita que o índio é uma página em branco, ele é um gentil, ele é inocente, ele não pode ser escravizado, tá? Então você vai ter a questão do indígena ali no trabalho, e o que eu quero que você entenda aí nesse ponto econômico, tá? Não confunda estanco, monopólio comercial, né, cedido, né, da coroa a um outro usuário, né, que vai, né, repassar os valores do produto para a coroa,
de escambo, que é troca. Isso já caiu na ESA, levou muita gente foi pro buraco por conta disso. Então fiquem ligados, essa aula serve para o militar e muito, principalmente o pessoal da ESA e SpaceX, tá? Pré-veste também serve para compreender a questão econômica, a situação que o Brasil está situado, o período, tá? E esse período que a gente está falando é de 1500 a 1530. Agora a gente vai para o período do açúcar, que eu acho muito assim complexo, tem muita coisa para você entender, aprender, né? A questão econômica, né, chega um dado momento que, né, entra em crise o comércio de especiarias no Oriente. E Portugal, ela tem que, né, arrumar alguma coisa para fazer, né? Ela tem que arrumar alguma coisa para investir, né? E aí se voltam os olhos para o Brasil. E naquela época estava em alta o açúcar, né? A cana-de-açúcar é uma planta que deriva ali da região do Oriente, tá? Indonésia, aquela região ali, né? E a cana-de-açúcar era, né, um produto, sempre foi um produto muito caro, muito raro e de valor na Europa. Pensa comigo, se você não tem algo para adoçar, assim, igual o açúcar, você só tem o doce das frutas, quando você encontra algo assim, torna-se um produto caro, né? Dizem que dentro da história, né, o açúcar ele era dado como presente na Idade Média aos senhores feudais, né? Quem ia visitar, né, quem tinha um contato ali, entregava açúcar de presente. Né? Imagina você ganhar uma caixa de açúcar de presente hoje, para você não tem valor, né? O caravelo, o neve, o união, mas naquela época era presente, né? Ápice, né? O melhor presente de todos. E aí quando a gente vai falar, né? Por que a escolha da cana-de-açúcar? Primeiro, esse valor na Europa, né? Um valor bom, assim, um mercado, né? Tá tremendo um pouco, deixa eu tirar o bracinho da mesa. Esse mercado europeu, né? Que dá uma força ao produto, que almeja esse açúcar. Um outro ponto interessante, que eu quero que vocês entendam, o clima do Brasil era favorável, o solo para o cultivo, tá? E também a experiência portuguesa, eles já cultivavam o açúcar em outras, né, em outras colônias deles, tá? E eles já tinham experiência nesse cultivo, tá? Então você vai ter o açúcar como produto escolhido, né, que vai mais ou menos, né, de 1530, né, até 1700 ali o açúcar no ápice, quando você tem a mudança de produto que passa a ser o ouro, né, que vai ser a mineração, a gente vai estar falando disso, mas assim, você vai ter esse período onde o açúcar ele vai ter um investimento forte, tá? E como é que vai ser feito esse cultivo, né? Vai ser feito dentro do sistema de plantation. Professora, o que é o plantation, né? Primeiro, plantation é um sistema de cultivo onde você tem umas características, né? E é usado muito em colônias de exploração, tá? Seria o grande latifúndio, ou seja, grandes extensões de terra, né? Produto, exportação voltada para fora, ou seja, agroexportador. E mão de obra escrava, a gente vai estar falando disso com bastante ênfase. E vai ser monocultor, só vai ser uma cultura, só vai plantar açúcar, vai focar naquilo ali, tá? Isso aí é tranquilo. Quando a gente vai falar de escravidão, que é um tema interessante, né? Vocês devem ter notado no vídeo que meu cabelo tá começando a enrolar. Eu tô querendo tentar fazer transição, né? Não sei se vou conseguir, mas quando eu falo de escravidão, eu falo de uma forma muito, assim, sofrida, carinhosa, porque a minha descendência é negra, então eu tenho, né, toda a propriedade, né, para falar sobre isso, né, de estudo e também de vivência, né. É muito difícil você passar por alguns processos onde você tem que transicionar, né, você assumir quem você é, né. Tô tentando, vamos ver no que vai dar, né, se eu consigo, se eu não consigo, mas quando a gente fala de escravidão, né, e eu pesquisei muito a fundo, né, porque o meu mestrado foi em suicídio de escravos, tá, a gente fala do contexto, como vai se dar essa escravidão. Lembrando, escravidão europeia, escravidão do negro pelo europeu, diferente da escravidão africana, né? A escravidão, né, promovida compulsória pelo europeu, ela era carregada de maus tratos, tá? Dificilmente o negro tinha condição de sair daquela situação, a não ser que ele comprasse a própria liberdade através da alforria, tá? Ele era, né, tinha o período de aclimatação, onde ele era retirado das terras dele, ele sofria muitos castigos corporais para aceitar ser escravizado, comia mal, tinha uma vida totalmente desgastante. Então são estruturas muito complexas, tá?
A escravidão africana já é diferente, ou seja, era por dívida ou por guerra, tá? Não era para abastecer mão de obra dentro de uma lavoura, era por dívida ou por guerra. Você guerreou, perdeu, escravo. Você tá devendo, escravo. Só que dentro da escravidão africana você tinha chance de mobilidade social sem comprar sua liberdade. Você tá ali, mas você, apesar de ser escravo, você tem um tempo limitado para ser escravo ali. Pagou a dívida, né? Fez o trabalho, você deixa de ser escravo. E você acabava, né, sendo muitas vezes incorporado àquela tribo, né? Aquele grupo étnico ali, você acaba sendo incorporado. Você pode casar ali e ter filhos. E não é uma escravidão compulsória de trabalho forçado, de violência. Então, né, não falem besteira, né? Igual algumas pessoas falam que o negro praticamente pulou no barco do europeu. Ah, mas o negro escravizou o negro. Vamos lá. Eu dou um exemplo sempre básico. Provavelmente eu vou ter que dividir esse vídeo em 2 vídeos, porque não vai dar tudo pelo que eu tô vendo, né? O que eu queria falar é o seguinte. Você tá ali sendo escravizado. O negro, ele era escravizado. Você é a Argentina e o Brasil. O Brasil entra em guerra com a Argentina, né? São países diferentes. Ah, porque o negro escravizou o negro. O argentino e o Brasil entram em guerra. Se você pode escravizar o argentino, né, porque são países diferentes, não pode escravizar porque ele é seu irmão? Não, né, são países diferentes, entrou em guerra, pegou e escravizou. Tenha ciência disso, é uma questão de escravização por guerra. Não é mas ele é negro também. Gente, eles falam línguas diferentes, são culturas diferentes, são países diferentes. Eu boto países, mas são grupos étnicos, tá? Então, são grupos diferentes. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu primo, eu entrei em guerra, é meu refém, entendeu? Não é nada meu. Então, a gente tem que ter essa compreensão e essa maldade. Um outro ponto que eu quero falar era como era feita, né, essa troca econômica, né? Você tem no Brasil vários produtos que vão ser cultivados nesse período, além do açúcar, né? A criação de gado, isso já caiu na ESA no Nordeste, são produtos secundários além da cana-de-açúcar, tá? E a gente tem também, né, um importante produto que vai ser de grande importância, né? Olha, eu sendo redundante, de grande importância dentro ali da troca comercial de escravos, né? Inicialmente eles trocam por cavalo, montaria, que não existe cavalo na África, mas aí com o cultivo de tabaco, eles começam a trocar os indivíduos por tabaco. Lembrando que os portugueses, os europeus, incentivavam guerras para, aumentavam, né, ofereciam pólvora, cavalo para eles brigarem, aumentar a desvantagem e eles conseguirem escravizar outra etnia, tá? O outro grupo étnico. Então era uma coisa bem desleal, tá? Não é o negro jogando o negro não. O português ali estava influenciando todas as guerras e estruturando tudo isso. Um outro ponto-chave que eu quero deixar claro é uma história muito interessante de um dos produtos, né? A própria cana-de-açúcar também, a pinga era trocada, né, pelos indivíduos escravizados. E eu queria falar a história da pinga antes da gente gravar outro vídeo sobre mineração, que vai ser a parte 2, pelo que eu tô vendo. A pinga, ela vai surgir, né? Tem um museu no Nordeste que fala disso, de uma situação, né? Os negros estão lá fazendo ali, né, a cana-de-açúcar ali, moendo, fazendo todo o processo. E aí eles esquecem, né, um balde com, né, o produto ali e esse produto azeda. E para eles não apanharem no feitor, eles misturam esse produto no outro do outro dia que tá bonzinho. E aí eles deixam e vão fazer um outro produto e o que vai acontecer? Vão produzir mais a cana-de-açúcar ali, vão retirar mais o caldo e aí você vai ter a fermentação desse produto que vai subir pro teto e vai começar a pingar, né, nas costas dele. Por isso o nome pinga, tá? Por isso o apelidinho pinga. Só que aí vai pingar muitas das vezes nas feridas da chibata, então vai arder. E aí por isso o nome aguardente. E aí a gente, né, meus alunos que já sabem a tradição do corote, né, a gente já tá até falando aqui do surgimento basicamente do corote, né, a galera que gosta de uma balada, eu sempre brinco, né, com a ESA, né, tradição do corote já veio daí, entendeu? E aí além disso, né, eles vão descobrir, algumas gotas vão cair na boca deles, eles vão descobrir que toda vez que eles tomavam essas gotinhas, né, que caíam na boca e tal, eles dançavam, eles cantavam mais alegremente, né, o álcool aí fazendo a alegria da galera desde, né, do século 17, né, fazendo a galera vibrar, né, praticamente, século 15 e 17, né, fazendo a galera vibrar. Então, o que eu queria dizer pra vocês, tá, vai ter uma parte 2, queria agradecer a todo mundo que tá aqui no meu canal, dizer pra vocês
que é muito importante. Eu vou falar um pouquinho de tráfico negreiro, né? Como é que vai funcionar, a importância, por que a escolha do negro e não do índio. A gente vai discutir isso no próximo vídeo, vai entrar em mineração. Queridos, sejam bem-vindos ao Valentes da História, vem com a gente!